podia me dedicar às matérias, por exemplo, saía um edital do TST, aí tinha lá uma parte de direito do trabalho, regimento interno do tribunal e tal, eu podia focar nisso, porque nas outras eu estava meio que só administrando, né? A Lei 8.112 virou de cabeceira pra Não, você, eu sabia tudo. Aquela lei do estatuto. Eu cometi todos os erros que dava para cometer. Uma das coisas que eu fiz foi eu comecei anotando tudo. Então eu não sabia estudar direito. Então eu peguei, comecei a anotar. Virou uma copiadora. Então, eu virei uma copiadora. Quem nunca? Poxa, e É agora muito tempo que perde fazendo isso. É muito tempo. Não, e o Muito pior é que você tempo. faz isso, depois você não lê, não consulta. Não, exatamente. Mas é muito tempo. E agora que eu lembrei, eu devia ter trazido. Eu comentei com o Diego da outra vez que eu vim. Eu copiei uma gramática inteira. Eu tenho o caderno que eu anotei, eu tenho lá. Eu devia ter trazido, esqueci. Mas eu copiei a gramática toda. Porque eu trabalho, a gente vai chegar no meu trabalho na Câmara, né? Como consultor de pronunciamentos. Português é muito importante. Taquígrafo português é muito importante também. Eu sou disléxico. E eu reprovei a 5ª série em português. Então a 5ª série lá do ensino fundamental eu fiz 2 vezes porque eu fui reprovado em português. Então português era o meu calcanhar de Aquiles. Mas se para eu conseguir o cargo que eu quero, o meu cargo dos sonhos, eu preciso saber português, não precisa nem ser o dos sonhos, né? Sem saber português você não passa em concurso. Porque Rio Branco, né? Diplomata. Também. Pronunciamento. Então é português muito. Mas na parte de escrever eu nunca tive problema. O meu problema era mais falar assim, essa aqui é uma oração subordinada, sindética, de não sei o que, reduzida, de infinitivo. Não sei. Horrível. É horrível. Então a parte de gramática era muito difícil. A parte de escrever a redação, colocar no papel com coesão, com coerência, de forma clara, isso não era problema para mim. Mas agora falar assim, essa crase aqui, ela é facultativa ou obrigatória? Eu, num primeiro momento, hoje eu já sei tudo, mas né, no primeiro momento eu ficava assim, o que é isso? Né? Porque eu não sabia as regras. Então eu precisava aprender as regras, arrumar formas de decorar as regras para conseguir responder as provas, fazer as questões, né? Então eu comecei copiando tudo e aí depois eu via que isso não dava resultado, demorava muito, eu não voltava lá, não fixava e fui aprendendo, né? Então esse foi o caminho, mas que eu estava falando. No concurso para taquígrafo do TST, um mês antes, teve um concurso da Câmara dos Deputados, onde eles iam corrigir 1000 redações para analista. Né? Para analista, né? Que chama muita gente, né? Aí eu fui fazer a prova do TST tranquilo, porque eu pensei assim, eu vou ser chamado para a Câmara, para analista. Pô, 1000 redações, é claro que eu vou estar lá entre os 1000. Mas você tinha feito já a prova? Foi um mês de diferença. O da Câmara foi em setembro, o do TST era em outubro. Não tinha saído o resultado. Né? Você tinha feito já a prova? Já? Eu tinha feito a prova. Foi 2012. Mas em função da quantidade de redações que eles iam corrigir e a perspectiva de chamarem 500, 600 pessoas, eu falava assim, tô dentro. Aí eu fiz a prova do TST muito tranquilo, né? E de boa, acontece que eu não fiquei nem entre os 1000. Eu não consegui ficar nem entre os 1000. Aquela soberbazinha. Para ter a minha redação corrigida. Mas eu estava tão tranquilo na prova do TST e aí eu fiz a prova e passei. Essa soberba que ironia, né? Que ironia. E porque a prova de taquígrafo, ela exigia as coisas que eu já estava estudando há muitos anos. Constitucional, administrativo, português. Estava estudando com profundidade e tendo ótimos resultados. Então eu fiz a prova do TST e consegui entrar. E foi o meu primeiro cargo público. Foi uma alegria tremenda. Que legal. E o TST teve segunda fase também de fazer a taquigrafia? Teve a prova prática de taquigrafia. E eu estava lá no Sebrae, né, já há 3 anos no Sebrae, e pensando assim, eu não quero continuar aqui, eu quero cargo público, quero estudar e ter a minha estabilidade, né? E aí eu pensava assim, eu não posso deixar o meu emocional, mais uma vez, me atrapalhar na prova prática. Porque era aquele trauma, né? Mas você foi um pouco traumatizado de fazer a prova ou você foi tranquilo? Não, eu tentei focar, no dia da prova prova prática, eu tentei usar essas técnicas que eu estou falando no livro, porque o livro que eu estou escrevendo não é só um comentário, os concurseiros sentem esse medo aqui. É vivência, né? É vivência,
e como eu fiz, como eu sugiro que outras pessoas façam para contornar esses medos, né? Então tem exercício, tem técnica, estou colocando lá, né? Então eu apliquei tudo isso nessa segunda chance para o concurso de taquígrafo e consegui fazer a prova com bastante tranquilidade. A prova prática. E fiz e passei. Então, assim, foi uma alegria tremenda. Eu estava há anos, né, quebrando a cabeça, sem conseguir, mas a prova foi outubro de 2012. A minha filha nasceu em fevereiro de 2011. Então, assim, lembra que eu falei que eu demorei mais tempo para aprender a estudar e levar a sério? Então, eu fiquei 6 anos quebrando a cabeça e teve essas questões do concurso com processo que travou e tal. Concurso é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, teve esse tempo todo. Em fevereiro, o meu chefe lá foi demitido, minha filha nasceu no mês seguinte, eu falei, agora é um objetivo só, e vou só nesse. E fiquei estudando, 1 ano e meio depois eu fiz a prova e passei. Né? Show. Bacana. Você falou